Olá, aquele abraço para você. Começa mais um Poder Político. Vamos falar de política com você que está ligado aqui com a gente, ao lado do jornalista Marcos Vieira e do Lucivan Machado. E a gente começa, abraçando aqui o pessoal da eLive Produções, que produz aqui o nosso programa. E a gente começa dando uma repassada, Lucivan e Marcos, na nossa relação dos candidatos ou pré-candidatos a prefeito de Anápolis. A gente dá uma reavivada na memória e, ao mesmo tempo, nós vamos analisar que essa lista, algumas movimentações de bastidores já dão sinais para a gente que essa lista começa a se afunilar. Que alguns nomes que estão colocados podem daqui a pouquinho não serem mais pré-candidatos, alguns vão apoiar um outro pré-candidato, vão incluir partidos em uma aliança, enfim, a lista pode se enxugar nas próximas semanas. E é sobre isso que a gente vai falar. Você acredita no enxugamento? Nós falamos, vamos começar, para a gente organizar aqui as ideias, vamos começar falando dos candidatos, Lucivan? Vamos lá. Né? Vamos lá? Quem são os pré-candidatos a prefeito? Eu vou falando que vocês vão contabilizando aí vamos quantos, lá. Tá? Okay. Para que a gente possa fazer um cálculo aqui. Antônio Gomide, ex-prefeito de Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. 1. Pelo PSDB, o ex-prefeito João Gomes. 2. Pelo MDB, o empresário e também odontólogo Márcio Corrêa. 3. Pelo PP, óbvio, o prefeito Roberto Naves e o deputado estadual Coronel Adailton. 5. Daí cai para 1, né, claro. Podemos, o radialista Cândido Filho. 6. Pelo Republicanos, o brigadeiro do ar, Luiz Cláudio da Fonseca Bragança, o brigadeiro Bragança. 7. Pelo Patriota, o José de Lima. 8. Também pelo DC, Robson Guimarães. 9. Pelo PRTB, o Edson Tavares. 10. Pelo PSD, Humberto Evangelista. 11. E tá faltando... E o PSL, o PSL, você pulou aí. Eu pulei ele aqui, né? O PSL que tem o Valeriano. advogado Valeriano Abreu. Quantos que deu? 12. 12. Não é isso, candidatos. Isso. 12 pré-candidatos a prefeito. Agora, é óbvio, Até outro dia era 18, né, eu acho. Já teve um número maior já. Mas ainda tem um outro também, que é o PSOL. O PSOL também deve ter sua candidatura própria. Daqui a pouco eu vou confirmar o nome dele. Faltou nessa lista. Já está lançado também, não? Tá lançado, sim. Salvo engano, eu vou daqui a Newton César. Newton César o nome dele. Eu até pensei que era o nosso Newton do rádio, mas não é não. Não é ele não. É Newton César do PSOL também, deve já colocar o nome dele também como pré-candidato. É claro, se incluir o Newton, 13, né? 13. É claro que nós não teremos 13 candidatos. Vai cair por 6 ou 7. Né? Vai enxugando, né, Marcos? Vai diminuindo aí aquilo que o Orisvaldo disse agora há pouco. Um pré-candidato hoje vê que não viabiliza sua candidatura, vai apoiar um outro pré-candidato, né? Então deve reduzir esse número, mas 6 ou 7 nós teremos. Agora eu já posso fazer a pergunta que eu queria fazer. Eu estava invertendo as bolas aqui. De 13 pré-candidatos. Você acredita que a gente pode ter nessa eleição um recorde de candidatos, Marcos? Eu acredito que não. Não, né? Não. Vai reduzir bem aí? Eu acho que vai reduzir bem a lista, porque o que a gente percebe, é óbvio que tem alguns partidos, candidaturas óbvias, como do prefeito Roberto Naves, de Antônio Roberto Gomide, ou alguém do PT, do PSDB de João Gomes, José de Lima, do Patriota. São candidaturas que estão postas e a gente vê quase nenhuma possibilidade de mudança. Estão lá para o jogo, para a disputa. Parece que o DC também, do Robson Guimarães também, ele também é candidato acertado já. O PSOL também, ele não apoia. Eu conversei com o presidente do partido esses dias, ele não vai fazer aliança com ninguém, ele lança candidatura ou não lança. Mas tem alguns candidatos aí que você já percebe refluindo para a formação de bloco. Quando forma o bloco, obviamente, se tem 3 ou 4 partidos, só um que sai, né? Dentro do que o Marco está falando, um assunto que está bem em pauta nesses últimos dias, a união, ou o bloco, como que ele fala aí, entre o PRTB, que hoje tem como pré-candidato o empresário Edson Tavares, o Republicanos, que tem hoje o candidato, o Bragança, o brigadeiro Bragança, com o MDB, do Márcio Corrêa. Só aí, se houver mesmo essa união, só desse bloco aí, reduziria o 2. Só aí já cairiam 2. Já cairiam 2 nomes aqui. Porque um vai apoiar, os 2 vão ter que apoiar um, no caso aí. E fala-se muito que seria o Márcio Corrêa como candidato a prefeito, e aí teria que ter uma discussão entre o Bragança, o brigadeiro Bragança, do Republicanos, e o Edson Tavares do PRTB, para que um deles seja o vice de Márcio Corrêa. Qual foi o nosso recorde de candidatos a prefeito aqui em Anápolis, em termos de números? Nós não chegamos recordo. até 10, não, né? Eu acho que não, acho Mas que 8 7, 8 sim, máximo. acho que 8, acho né? que 8 máximo.
Na Eu minha- acho que nós teremos menos que 8. Na minha lista de candidatos que dão como certo mesmo, Valeriano Abreu também, né, do PSL. Zé de Lima também. Zé de Vamos Lima, lá, prefeito Valeriano. Roberto Naves. Não sei se é Antônio Gomide devido à questão da saúde, mas o PT, se não for Antônio Gomide, tem seu candidato próprio também, isso é certo. Então vamos lá, Roberto Naves, PT, Zé de Lima, O PSDB, né? O João o Gomes. João Gomes e o Valeriano, 5. Esses 5 aí pra mim não saem de jeito nenhum. Então vamos. Você falou PSL? Aí nós estamos falando, eu falei do PP com o Roberto Naves, do PT com algum Do candidato. PSDB, do MDB. PSDB, não, MDB eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu não cravaria aqui agora não. Porque tem a questão do Daniel Vilela que já está pensando em 2022. Não sei se para ele seria interessante ter uma candidatura própria ou apoiar algum candidato. Mas é claro, é muito forte a tendência hoje de ter sua candidatura própria. Mas os que eu coloco certeza, PP com Roberto Naves, o PT possivelmente com Antônio Gomide, o João Gomes pelo PSDB, José de Lima pelo Patriota e o Valeriano Abreu pelo PSL. Esses 5 aí, para mim, não muda. Esses 5 aí são candidatos. E o DC? Pode ser, mas o DC também, se na hora do vamos ver também, se vê que não tem condições, pode buscar apoiar uma outra candidatura. Mas é viável também, pode ser que seja candidatura, mas eu também tenho minhas dúvidas. Eu acho que nós estamos caminhando para essa faixa aí de 7, no máximo 8 candidatos. E a movimentação dos partidos passa por isso mesmo, né? O partido lança um pré-candidato para colocar a peça na mesa, para se valorizar e Segundo turno. buscar um apoio. Tem segundo turno. Mas assim, tem que levar em conta por estrutura, porque assim, claramente a gente vê alguns partidos que não têm uma estrutura, mas que estão se colocando como candidatura. E aí, assim. Marcão, você falou alguma coisa interessante, estrutura. Qual que é um dos fatores mais caros numa eleição? É a TV. A produção, os programas. E existe uma proposta na Câmara Federal, de um deputado, salvo engano, do Ceará, não me recordo agora ao certo, que aumente o tempo de televisão. Devido à pandemia, porque mesmo que a eleição ocorra em novembro, dezembro, nós ainda vamos estar sob o efeito da pandemia. Então fala-se muito o seguinte, então como não tem como colocar o bloco na rua, ir para a rua pedir voto, vamos aumentar o tempo de televisão. Além do tempo o horário mesmo, não sei se seria de 20 para 30 minutos, sei lá. E também aumentar os dias, ter mais espaço também para que... Mais tempo de campanha. Mais tempo de campanha. Então existe essa possibilidade. E é muito caro, vocês sabem disso. Pois é, ou seja, corre um sério risco da televisão voltar ao protagonismo que ela tinha antes na eleição. Porque na passada ela não teve tanto protagonismo. Foi rede social, internet, que vai ter uma importância gigantesca, mas tem a questão da fake news e por conta da pandemia a TV volta a ter um papel mais fundamental ainda. A gente fala TV e rádio, né? TV e rádio. Eu até acho que depois a gente pode até abrir uma discussão num programa em relação a isso aqui, dessa questão do protagonismo da mídia convencional, né, com as redes sociais, enfim. Esse é um tema que a gente, que dá para a gente fazer um programa aqui com ideias bem controversas também sobre esse assunto. Mas PRTB e republicanos, eles brigariam para indicar o vice do MDB? Sim, PRTB, É isso aí, não é? Porque o partido grande, desenhando isso. Digamos assim, o partido grande desse trio aqui é o MDB. Não, o MDB não vai abrir mão, com todo respeito aos republicanos, é o PRTB. Não estamos aqui desmerecendo ninguém. Nós estamos falando analisando o partido PRTB e nacional, republicanos estão construindo, estão crescendo. O PMDB já é um partido consolidado. Então, não teria condições do MDB chegar numa união com esses dois partidos e falar, não, eu vou ser o vice de vocês. Eu acho que isso não vai acontecer. Pela força que tem o MDB tem que ser o cabeça-chapa. Aí depois sim, o Edson Tavares, porque eu falo Edson Tavares, porque ele é o pré-candidato do PRTB, e o Brigadeiro Bragança, que é o pré-candidato do Republicanos, eles vão definir entre eles e qual será o candidato. Agora tem um detalhe, o Republicanos esteve reunido com o prefeito Roberto Naves essa semana. O Brigadeiro Bragança e o presidente do partido, Gerson Santana, estiveram com o prefeito, não se pronunciaram ainda, mas o prefeito entende que há possibilidade sim do Republicanos participar também, ser inclusive o prefeito tem muitos partidos que estão apoiando, né, que muitos partidos estão apoiando o prefeito já a sua reeleição. Vocês concordam que é a movimentação mais forte do MDB aqui na cidade de Anápolis, desde a saída do casal Ademar e Leonardo Santilo, em termos pré-eleitorais, é a movimentação que acontece de maneira mais veemente? E a gente tem que dar uma nota triste aqui e lembrar que isso tem uma influência no MDB, que a cidade perdeu o empresário Ricardo Nabem,
que era uma figura importante para o Márcio Corrêa na articulação política. Nos Rapaz, bastidores, bem lembrado, o Márcio, foi uma pancada Nos pro Dr. bastidores. Márcio. Porque o Fantinho, o Ricardo Abem, ele era conselheiro de todos. Mas é claro, por ele ser MDB, a vida toda foi MDB, e o Márcio Corrêa agora estava do lado do Fantinho praticamente todos os dias. Então é um baque, né? É assim, um impacto talvez semelhante àquele de quando da morte do Wagner Aidar para o PP, Isso, para o Partido Progressista. Porque o Wagner é quem carregava o partido nas costas. Com a morte dele, o PP foi lá embaixo. Você lembra, o PP quase que desapareceu. Depois de uns tempos para cá, o partido começou com a chegada do Baldi. E hoje é um partido, né, forte e vai brigar pela prefeitura. Tem um fato também que está chamando a atenção, viu, Marcos? É porque depois daquela informação de que o Hélio Lopes, o doutor Hélio Lopes, né, poderia ser candidato a prefeito ou até candidato a vice pelo DEM na chapa encabeçada por Roberto Naves, parece que os partidos que estão assim, do lado do prefeito Roberto Naves colocaram as asinhas de fora, né? Por exemplo, o Avante, a semana reivindicou, falou, olha, então se não vai ser o Márcio Corrêa, não vai ser o Márcio Cândido, o candidato a vice, nós estamos na briga. Nós também nós temos nome para indicar. Então se for Márcio Cândido, tudo bem, fique quietinho lá, mas se não for Márcio Cândido, se for indicar outro nome, nós também queremos, nós também estamos participando do governo. Então nós temos direito de participar e temos nomes para indicar. E eu acho que o que falta aí para dar uma esclarecida nesse assunto é a palavra do governador, não é? Que ainda não manifestou a respeito disso. Até porque eu tive ontem, por exemplo, com uma pessoa, né, com uma fonte muito influente no MDB, e ela me disse o seguinte, que do Democratas, que essa conversa do doutor Hélio, de incentivo a uma possível candidatura dele, foi feita diretamente com o governador Ronaldo Caiado. Orisvaldo, eu sinceramente, eu posso até estar errado, mas eu não acredito não. Que o governador... A pessoa que me disse... Não, sim, eu não estou te falando, tudo bem. Só que é o seguinte, o governador Ronaldo Caiado, pelos anos que eu conheço, acompanhando a política, como senador, como deputado, agora como governador, pode ter o defeito que for, mas ele tem palavra. Mas e o doutor Hélio? Mas o doutor Hélio não tem? Aí é o problema. Não, mas aí que tem a articulação, tem. Se depender do Democratas de Anápolis, o doutor Hélio sai candidato. E por que o doutor Hélio desincompatibilizou a tempo? Se depender dele, ele vai ser candidato. Doutor Hélio também. Ele desincompatibilizou da APAI porque ele teve essa janela, esse incentivo, esse empurrão, dizendo, olha, bota o nome lá para discutir. Então, quando você faz isso... Pode até ser que lá na frente não dê certo, mas coloque o seu nome à disposição. E nós conhecemos o doutor Hélio, ele é uma pessoa muito sistemática, uma pessoa muito séria, ele não tomaria uma decisão dessa, até porque ele não é um político profissional. O doutor Hélio não é político profissional, ele, muito pelo contrário, a gente tinha a impressão até que ele era meio avesso à questão política. Aí ele deixa a presidência de uma instituição importante como a APAI, no momento em que a APAI hoje está lá no topo, está crescendo, buscando uma candidatura sem ter um compromisso sério em relação a isso. Então, assim, eu acho que isso aí precisa ser melhor explicado. Tem que virar público, né? Melhor explicado. E assim, quem tem que vir a público? O governador e o próprio... Doutor Hélio não quer falar. E a própria articulação política do prefeito. Né? É o seguinte, que não tem nada a falar sobre política. Não, eu acho que ele nem deve falar mesmo agora não, ele está certinho. Quem tem que falar é o governador, é o Democratas. Eu acho que ele já falou muito ao licenciar da APAI, né? Falou em silêncio, exatamente. Né? Mas foi o silêncio mais barulhento que ele foi podia ter na política recente. Mas vocês concordam que uma quebra de acordo do governador Ronaldo Caiado com o prefeito tem que ser bem embasada para que o governador volte atrás naquilo que ele sempre disse que é a principal característica de um Caiado, que é ter a palavra empenhada e a palavra cumprida. E esse rompimento não seria só com o Roberto Naves, mas também com o Alexandre Baldi? Sim. Com certeza. Não, e outra coisa, por isso que eu acho estranho, porque o prefeito Roberto Naves, quando ele, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas secou o bagaço. Quando o governador precisou do Roberto Naves aqui em Anápolis, vou citar só um exemplo, mas tem mais. Essa questão da Saniago, por exemplo. Essa questão do Saniago. Se a prefeitura não renova o contrato com a Saniago estava acabada. Aliás, mas o governador veio com o prefeito, mesmo os problemas da Saniago em Anápolis, secou o bagaço com ele. Você tem razão. Não sei se o governador iria romper com o prefeito nesse momento. Você tem razão. E olha que o prefeito tomou uma atitude antecipando a confecção de um novo contrato, porque o contrato da Saniago terminava só em 2023.
Então o prefeito adotou uma postura, digamos assim, politicamente corajosa naquela época, até porque tinha muitas críticas a essa renovação de contrato. E ele bancou tudo isso nesse entendimento e nessa parceria com o governador. Inclusive é um assunto muito fácil de ser jogado por adversário na política, essa questão da Saneago. É um papo que qualquer um consegue fazer aí e tentar convencer, sabe? Agora, embora então o não governador tenha o entendimento técnico do que seja. Agora, o governador pode entender o seguinte, pode ser, o DEM continua como vice, pode mudar o nome. Às vezes tira o Márcio Cândido e coloca o doutor Hélio Lopes. Aí o governador e o prefeito teriam uma briga também, um desgaste com as igrejas evangélicas. Aí isso pode acontecer. Mas eu acho, doutor Hélio, para prefeito, muito difícil. Pode acontecer, porque na política, meu amigo, tudo acontece. Mas eu acho que pela palavra do governador isso não vai ocorrer. Agora, como vice, aí sim é outra história. O DEM continua apoiando Roberto Naves, o DEM vai ter o candidato a vice, vai ser Márcio Cândido? Vamos estudar. Quem sabe vai ser um outro nome. E aí, aí entra aquela questão que aqui em Anápolis é uma questão cultural na disputa eleitoral, que é você ter um candidato que represente um segmento religioso e um outro que represente um outro. E no caso, se for o Hélio Lopes, não vai dar então, os dois católicos. Né? Você pode acabar criando uma chapa puro sangue sobre o aspecto religioso. Né? Dando uma voltadinha no novelo aí, falou de igreja evangélica, apoio, etc. O Republicanos, que está tentando montar esse bloco aí, ele fica como nessa história? Se ele é intimamente ligado à igreja que está já apoiando o prefeito Roberto Naves. Outro também que eu acho complicado também ter a sua candidatura própria, ou não apoiar o Roberto Naves, mesmo falando no blocão, devido a João Campos. Porque quem vai determinar isso é o João Campos. E o João Campos hoje está ligado com todas as igrejas evangélicas de Anápolis. Então, se romper isso aí, vai romper também com as igrejas, com os pastores, os mais influentes pastores de Anápolis. E um outro detalhe sobre essa visão que o governador, né, vai dar para esse assunto, porque ele tem que vir à tona também para se manifestar em relação a tudo isso aí. Ele e o Democratas, né, a gente fala governador, mas também a questão é mais partidária do que governamental, né? Mas embora o partido é ele, né, pessoal? Falando claramente. Isso aí. Então, ele pensando em 2022, é um bom negócio, por exemplo, ele romper um acordo agora com o PP, com o Roberto Naves, e criar, por exemplo, uma cobra que vai picá-lo daqui 2 anos? Pois é. Porque esse grupo do PP é um grupo que potencialmente pode crescer para uma disputa de governo com o Ronaldo Caiado daqui 2 anos. Então, tudo isso é mensurado, tudo isso é colocado na balança, e eu acredito. Inclusive, fala-se muito também agora que o PP pode lançar o candidato a vice de Iris Rezende em Goiânia, seria o ex-deputado Sandy Júnior, com o aval de Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado teria colocado o dedinho lá também. Sandy Júnior do PP, o PP aproximando-se de Ronaldo Caiado, né? Então, é dessa forma. E o DEM? Não, o PP. Aí o DEM não teria candidatura em Goiânia, não teria candidatura. Mas o que o Ronaldo Caiado está fazendo? Pensando em 2022. Então vamos apoiar aqui o PP, que é indicar o Vítor Iris Rezende, para nós tudo bem. Vamos lá. Só que aí tem aquela questão, né? O MDB vai ter candidato e forte em 2022, que é o Daniel Vilela. Porque, queira ou não, nessas eleições agora, Márcio, você começa a construir o processo. Sua base, né? Você vai desenhar aquilo que vai acontecer na próxima eleição. Pelo menos um desenho, um rabisco, né? Depois, o desenho é normalmente assim, você faz um rabisco, vai rabiscando por depois aqui. Você vai organizando. Fica aquela coisa mais feia, né? Aquele rabisco para cá, rabisco para lá, mas daqui a pouquinho você vai pondo uma cor aqui, vai pondo outra ali, ela vai ganhando forma, a hora que você vê, criou uma imagem bonita. Então é assim que funciona na política também. Você vai esboçar agora alguma coisa que vai refletir lá em 2022. Vocês fecham questão comigo em relação a uma coisa que o governador disser, o diretório aqui vai obedecer? Isso é óbvio. Está fechado. Isso é óbvio. Então não tem dissidência, não tem dissidência. Não, eu disse agora há pouco, se depender do DEM de Anápolis, pode citar vários nomes aqui, o DEM tem seu candidato próprio, Hélio Lopes, isso é certo. Se depender do DEM de Anápolis, está concreto já. Se o Hélio Lopes aceitar peitar pelo menos do grupo, digamos assim, o núcleo duro do DEM. Isso. Digamos assim. Agora não depende do núcleo aqui. Quem vai determinar é Ronaldo Caiado. Aí é o diferencial é esse. Bom, só para a gente fechar aqui, trazendo rapidamente o Lucivan e Marcos, a relação dos partidos que hoje estão fechados para um apoio para uma candidatura à reeleição do prefeito Roberto Naves. Além do partido dele, o PP e o Democratas, que é o partido do vice, o PV, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PSB, PSC, o Solidariedade, o PMN, o PDT, o Avante, PROS, Cidadania e PL. Seriam esses os partidos de apoio a
a uma chapa à reeleição do prefeito Dá Roberto para fazer Naves. um longa-metragem na campanha Com certeza. eleitoral, né? Na É um TV, grupo né? considerável, Tempo né? gigante. São 13 partidos aqui, ó. 13 partidos. Essa dá para fazer um longa-metragem na televisão. Todo dia, né? E agora eles estão querendo aumentar mais ainda, né? Pode preparar então para gastar dinheiro na campanha eleitoral para fazer programa de televisão, viu? Não é fácil não. Bom, vamos chegar no final do nosso programa. É fácil de poder assistir e também interessante a pessoa se cadastrar com a gente, né, Marquinhos? Se inscreve, quem está vendo pela primeira vez, ativa as notificações e compartilha. Gostou do programa? E manda mensagem também, né? Pode mandar mensagem lá no nosso... Se você tiver a fim de discutir algum assunto, tem alguma opinião, alguma crítica, quer falar do cenário político... Quer contestar alguma informação que nós demos aqui? Isso é extremamente importante. Que a gente está aberto aí sempre para o debate. Valeu, Marquinhos. Um abraço. Lucivan Machado, até a próxima. Um abraço. Obrigado aí, Live Produções, e a você que ficou ligado com a gente. Até o próximo Poder Político.